A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu quero te convidar para uma reflexão nessa manhã na lição da EBD. Hoje é a lição de número 6, hoje é dia 10 de maio, segundo domingo de maio, consequentemente dia das mães, dia de honrarmos as nossas progenitoras. A minha já dorme no Senhor, já descansa no Senhor, mas eu homenageio as mães, mulheres, as quais Deus honrou para trazer vidas a este mundo. Mas a lição de número 6 desse segundo trimestre vai estar falando sobre a condição dos gentios sem Deus. Quem são os gentios? Os gentios são todos que não fazem parte da agremiação de Israel. Que a palavra gentil quer dizer desprezíveis, inúteis. Mas a gente vai entender que o nosso Deus é extremamente maravilhoso, que ama todas as suas criaturas. Embora ele escolheu uma nação para lhe ser peculiar, ele não esqueceu do restante. Ele começou tudo com o gentil, tudo começou por meio da fé. É muito que lembremos disso. É através da fé. Ser gentil de fato é não ter fé. Ser gentil de fato é não acreditar em Deus. Mas todos aqueles que fazem parte da população mundial automaticamente são chamados a se tornarem filhos de Deus, serem circuncidados no coração. O texto da lição está na Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, como já disse, Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática nos diz assim: outrora, no passado, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Então, em Cristo, a vitória está em Cristo. Foi por isso que Paulo disse no capítulo 6, versículo 15 de Gálatas, que ele disse que em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. Quem é a nova criatura? Aqueles que abriram mão dos prazeres pecaminosos e dos seus próprios conceitos e passam a viver na direção de Deus. Os que aceitam a chamada para a salvação. O texto bíblico, que é base dessa lição, encontra-se na Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, e no capítulo 4, versículos 12 a 14 de Romanos. Depois você reflete com cuidado. Aqui na introdução da lição, o escritor vai dizer, primeiro eu quero dizer dos objetivos dessa lição. O objetivo maior é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. E explicar, segundo objetivo, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E o terceiro objetivo é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, desprovido de Deus, sem Deus, todo homem está perdido.
Ele pode ter a religião que for, pode ter a melhor filosofia de vida, pode ter o maior conceito entre todos os humanos, mas se ele não tiver Deus, que isso é Cristo Jesus, o único Salvador da humanidade, ele está perdido com todas as suas qualidades, com todo o seu prestígio, com toda a sua honra, com toda a sua fama humana. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode libertar. E isso não vem do homem, vem por meio da fé em Cristo. E a fé, ela precisa ser cultivada. E a igreja tem o compromisso de espalhar a fé por meio da pregação da palavra. Nós pregamos a palavra para que as pessoas sejam despertadas na fé. A fé está dentro de cada pessoa, mas ela precisa ser despertada, a fé, por meio da palavra de Deus. Na introdução diz assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privações. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha, 5 são totalmente 5 desgraças que o homem enfrenta sem ter Jesus. Então, ele diz assim: logo estudaremos cada uma delas, vamos estudar cada um desses aspectos aqui, relatado pelo apóstolo Paulo, acerca de o homem que está sem Jesus. O homem está um gentil comum, um gentil sem convicção de fé transformadora de vida. Então, primeiro, ele experimenta 5 formas de privações. São 5 privações que vêm sobre a vida de um homem. O homem está privado de alcançar, ele está privado de alcançar sem Cristo. Então, primeiro ele está sem Cristo, depois separado de Israel, alienados das promessas, alienado contra as promessas e sem esperança e sem Deus nesse mundo. O mundo é tão grande, mas o homem sem Deus encontra-se tão minúsculo com relação à fé. O primeiro tópico vai falar sobre a circuncisão, chamados incircuncisão. Então, como já falei, que são chamados de circuncisão, ele diz assim, aqui na introdução desse tópico, diz assim: na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircunciso. Como já disse antes, incircunciso, desprezado, rejeitado, desprezado mesmo que rejeitado, inútil, sem qualidade. Então, isso é que, dessa forma, os judeus classificavam os não-judeus. O primeiro subtópico fala... Perdão, querido. O primeiro subtópico vai falar sobre o conceito da circuncisão. Circuncisão era a remoção da cirurgia do prepúcio do órgão sexual masculino. Então só passava pela circuncisão o macho. Até então que mulher, naquele conceito, elas eram desclassificadas. Não sei por quem foi que teve essa ideia, mas as mulheres eram desclassificadas. As mulheres, até os rabinos acreditavam que as mulheres não tinham alma. Por quê? Por que motivo? Porque Deus, quando criou o homem, Deus formou com as suas mãos, e a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Na criação da mulher já foi diferente. Deus, ele tomou da costela do homem,
fez o homem cair no sono profundo, tomou da presença do homem, formou uma mulher e entregou para Adão. Mas o homem já tinha recebido vida, uma partícula da vida já estava ali. Entendeu, querido? É interessante que hoje os médicos, a medicina, a ciência medicinal, estuda tanto para tirar uma célula, que diz que uma célula tem a vida, e eles acreditam nisso. Agora, eu não acreditava que a mulher tivesse alma, porque não havia recebido sopro direto de Deus, mas a vida já estava. Adão dividiu a vida com a mulher. Deus criou um homem, uma semente, dessa semente ele fez germinar e produzir todos os frutos humanos que nós encontramos no planeta Terra. Então, querido, a circuncisão é isso. Nós vamos correr um pouquinho, só para que entendamos. Circuncisão é isso. Deus estabeleceu que para que o povo servisse a ele, tivesse uma marca. Qual era a marca? A circuncisão. E uma escolha que trazia, era dolorida, ser servo de Deus, pertencer a Deus, que passar pela operação, pela circuncisão, quer dizer, a cirurgia da retirada do prepúcio, é muito dolorida. A gente tem uma região do nosso corpo, todo homem tem, um toque apenas, às vezes não precisa nem tocar, só de você ameaçar, o cara já sente uma dor. Imagine pegar aquilo ali, afastar, cortar, desencabestar, cortar com faca de pedra. E não era um instrumento de alta precisão como nós temos nos nossos dias, e nem tinha também os recursos das anestesias de hoje. Não, a anestesia era mirra. Entendeu? Então, cortava e passava mirra, e a dor era tanta que alguns ficavam 2 anos para se recuperarem. Outros mais jovens se recuperavam rápido, mas os mais velhos sempre sofreram em todas as situações, né? Todas as situações. Está na quarentena, tira os mais velhos de circulação, e é um castigo botar as pessoas em isolamento. As pessoas estão sofrendo, muita gente está sofrendo muito, é porque não pode andar. Aqueles velhinhos, uma diversão que o velhinho tinha, vai para uma praça, vai dar uma voltazinha na região, vai na casa de um filho, vai na casa de um parente. Os velhinhos estão privados hoje e, consequentemente, ainda é recomendado que os jovens não se cheguem a eles. Então é uma amargurazinha, mas era bem pior esse sofrimento da circuncisão. Era bem pior, porque o camarada, ele tinha, primeiro que era por meio da fé, ele tinha que ter confiança de que ele ia manter uma comunhão com Deus, um pacto com Deus, através daquele ato ali de passar por aquele processo da circuncisão. Algumas pessoas, mesmo não pertencendo a Israel, as que queriam ter familiaridade com o povo de Israel, queriam se integrar à adoração de Israel, alguns homens de outros países ainda se submetiam à circuncisão. É claro que numa escala bem menor do que depois que o Evangelho pregado por Paulo se expandiu pelas regiões fora de Israel, é bem menor. Então Paulo explica aqui. E o próprio Deus já havia falado antes, porque a circuncisão sofrida na carne, feita pela mão de homem, como diz aqui o versículo 11, ela não mudava o coração do homem muitas das vezes. O cara até ficava orgulhoso, soberbo, arrogante, presunçoso, não mudava. Por isso que o arrependimento, ele é muito mais valioso para Deus do que propriamente qualquer tipo de sacrifício que o homem possa sofrer pensando estar agradando a Deus. Então, a circuncisão, preciosíssima, honradíssima no tempo da lei, o homem tinha que submeter aquilo, mas em Cristo, querido, só a limpeza do coração, tirar o prepúcio do coração, a imundícia, a impureza do coração. Isso, eles usavam faca de pedra para tirar o cabresto, tirar a sujeira do membro masculino. Jesus usa a palavra, a pedra, a faca de pedra mais poderosa, e essa
essa aqui é tão poderosa que ela é de 2 gumes. 2 gumes. Palavra de Deus para limpar, tirar as impurezas dos nossos corações, mas é por meio da fé. Então, o conceito é esse. Até que aquelas pessoas que eram compradas por Deus, escravos que se submetiam a viver entre os judeus, precisavam, para que fosse aceito de fato, precisavam passar pela cirurgia da circuncisão, que era uma aliança feita com Cristo, como já disse antes, um pacto e aliança, que é a mesma aliança. O segundo subtópico fala sobre o significado religioso. Então, esse era o significado civil. Para fazer parte de Israel, da agremiação de Israel, o sujeito tinha que passar por esse processo. O significado religioso é que apontava para a santificação. Só submetia a esse processo a quem queria realmente se separar para Deus. Viu? Então, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, e a circuncisão simbolizava uma aliança, purificação requerida do povo. Então, como o povo no início era muito voltado para a imoralidade, um cara naquele tempo, aquela garra, aquela energia, sabe? Semente daqueles que viveram, atravessaram, chegaram para próximo 1000 anos, atravessaram centenas de anos. Então a energia ainda estava, a terra estava produzindo com muita força, então havia um vigor, uma energia muito grande, e eles aproveitavam isso aí. Por quê? O homem, a vaidade do homem dá o quê? No sexo. Aí se aproveitavam e se depravavam no sexo. E como também existe a lei da consciência, que o homem já nasce sabendo que fez uma coisa errada, que aborreceu a Deus, eles, como sentiam falta de adoração, todo ser humano tem uma alma, e toda alma ela foi criada para adorar. Se o camarada não adorar a Deus, que é o seu Criador, ele vai estar adorando a entidade, vai estar adorando a objetos, vai estar adorando a si mesmo. Então é um perigo o homem viver sem um compromisso com Deus. Então ela significava um pacto, de fato, espiritual, uma santidade, uma separação. O sujeito estava declarando que estava sendo separado para Deus, mas infelizmente os homens falhavam nisso, e isso que favoreceu o resto do mundo, porque na falha Deus estabeleceu uma outra forma para libertar, para transformar o homem. A circuncisão também do coração, aí a gente já até falou sobre isso, que é a limpeza do coração, tirar as mazelas, as impurezas. E o grande sábio Salomão disse: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. O coração que ele está falando aqui não é aquela bolinha de carne que tem no meio do nosso peito, pendendo um pouquinho para o lado esquerdo, mas é o centro da emoção, da razão e da vontade. Em alguma passagem da Escritura é descrito como a alma, o coração, quer dizer, o homem interior. Viu? Então é preciso que a gente guarde para Deus o nosso coração. Era fácil, né? O sujeito passava, às vezes até inocente, depois do oitavo dia de nascimento, tornou-se lei, o sujeito passava pela circuncisão. Tudo bem, o sujeito não tinha ainda conhecimento, ele ia dali receber. Mas algumas pessoas já nascem maldosas, só misericórdia, parece que já nasceu para viver na maldade. Então, quer dizer, é a questão do temperamento. Nós temos cinco classes de temperamentos, mas aí
Deus, na sua grande sabedoria, incomparável sabedoria, estabeleceu uma nova regra. Deus quer que o nosso coração seja limpo, que nós passemos o processo da limpeza do coração. A santidade tem que ser mais no interior, porque se o coração estiver puro, automaticamente virá a pureza para o corpo. Então é preciso que a gente tenha cuidado de limpar o coração. O segundo tópico que vai estar falando aqui sobre estranhos ao concerto da promessa. Quer dizer, quem estava estranho ao concerto da promessa? O homem alienado de Israel, porque a promessa foi feita para Israel. Por isso, Israel era muito vaidoso, Israel era muito orgulhoso com relação às demais nações. Israel se sentia dono da cocada, dono do tabuleiro. Só botava a mão que eles chamavam, mas agora o dono mesmo se revelou a eles. Também nasceu lá, né? Ainda tem um orgulhozinho para eles, que ele nasceu lá, Jesus. Jesus é o dono de tudo. Aí ele vai dizer aqui na introdução desse tópico, ó, nesta parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa. Então, naquele tempo, ele estava falando para alguém que já era convertido, estava falando para os irmãos de Éfeso, mandando essa carta esclarecedora. Então, ele diz, naquele tempo, vocês estavam totalmente emaranhados no pecado, sem compromisso com Deus. Mas agora que recebemos a Cristo, é diferente. Devemos termos o cuidado, porque a nossa pátria agora não está mais na terra. A nossa pátria é os céus. E está sendo formada aqui. Quem é a nação poderosa na terra? Não é mais Israel. Israel tem promessa? Sim. Mas tudo vai ser concretizado em Cristo. Então a nação poderosa da terra é a igreja, que é constituída de circuncidado e incircuncisos. Incircuncisos, os que não fazem parte da agremiação de Israel, e circuncidados, os israelitas. Mas a igreja é constituída de gentios e judeus convertidos a Cristo. Aí que está essa poderosa força que vem de Cristo para a vida daqueles que, de fato, querem a salvação eterna. Então ele diz, separado da comunidade de Israel. Então quem não pertencia a Israel era classificado como desprezível, gentios. Mas em Cristo, estou aqui enfatizando bastante, a diferença está em ser de Cristo. Esse é o segundo tópico, fala separado da comunidade de Israel. Eles estavam separados, mas os gentios que Paulo estava pregando já haviam encontrado o caminho da solução. Eles antes simbolizavam estrangeiros, externos, desprezíveis, mas em Cristo foram feitas novas criaturas. O terceiro subtópico, aqui do segundo tópico, fala sobre alienados do pacto das promessas. Não tinha direito às promessas, porque a promessa foi feita para a nação de Israel. Aí, os que não faziam parte não tinham direito a essa promessa. Por isso que Cristo veio como Messias para poder redimir não só a nação de Israel, como também ele veio trazer essa promessa messiânica aos gentios também. Ele disse que o amor de Deus expressado ali em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já não estabeleceu uma nação, mas ele diz todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, independente
da condição social, da condição física, da condição moral, independente da condição religiosa, independente de qualquer que seja. É preciso crer em Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o mundo salvo por Jesus. Não está falando do mundo cósmico, nem do mundo dos espíritos, mas está falando do mundo humano. Então, toda criatura que crê em Jesus alcança o direito da salvação e o direito nas promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, que são os pais da nação israelita, e Abraão, pai da fé. O terceiro subtópico fala sobre sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é a condição que vivíamos antes, sem esperança e sem Deus no mundo, porque não tínhamos conhecimento acerca da salvação. Assim estão os que ainda não fizeram essa aliança com Cristo. Então ele disse, agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, Paulo passou a descrever aqui a situação deles aqui, que também foi a nossa, no passado, que era terrível, né, irmãos? Aí ele fala aqui no primeiro subtópico, desprovido da aliança, ou da esperança, desprovido da esperança. A esperança só pode encontrar aquele que foi tocado por Jesus. Foi tocado por Jesus. Então ele diz assim, a palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, para as Escrituras, o efeito aqui de esperança não é alcançar as coisas desse mundo. Muito boa, nossa esperança muito está fortíssima em que se descubra um medicamento para combater logo de imediato o coronavírus. Amém. Essa é uma boa esperança, excelente esperança. Mas a nossa esperança maior está no porvir, está quando sairmos daqui, sermos recebidos por Jesus e eternamente vivermos com Ele. Essa é a maior esperança que alguém pode ter. Infelizmente, algumas pessoas estão muito temidas e querendo alcançar as coisas daqui, que é livramento para viver aqui. Para viver aqui. Amém, irmãos? Deus nos permitir viver aqui, é bom, que aqui a gente já conhece aqui, é mais fácil a gente entrar em lugar que a gente já conhece. Lá é só a promessa, mas para alcançar essa promessa, precisa passar por um processo. Então, nós seremos preparados pelo próprio Senhor, o Senhor que prepara. Não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. É o Senhor quem prepara, é o Senhor quem revela, é o Senhor quem capacita, é o Senhor que dá a nós a visibilidade para ultrapassar os obstáculos que a vida proporciona e dá a destreza também, força nos braços para que você possa saltar os muros. Então, lutemos nessa esperança, irmãos. Não percamos a esperança. Antes não tínhamos esperança nessa salvação eterna, mas agora vivemos por ela. Vivemos nela e por ela, porque a salvação é Cristo. E ele também fala sobre sem Deus no mundo. Olha que coisa terrível, o sujeito viver sem Deus nesse mundo. Ele está falando agora no mundo físico, no mundo visível, no mundo humano. Viver sem Deus é terrível, irmãos. Tem pessoas que você conversa com ela um pouco, você fica, meu Deus, só a misericórdia. Deus tem misericórdia dessa pessoa. Como pode ser tão incrédulo, ser tão materialista, ser tão desejosa de levar vantagem? A lei do gesto predomina na vida de muitas pessoas aí que tudo acha que só quer levar vantagem sobre todas as situações. Nós vemos até nessa situação que nós estamos vivendo aí, situação caótica, que está fragelando, estragando, repreendendo aquelas coisas que nós temos direito de ter, mas
alguém ainda aproveita a oportunidade para levar vantagem, vendendo mais caro, deixando de pagar o que deveria pagar. Meus queridos, só misericórdia. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Imagina você tirar o bem dos outros para levar vantagem sobre a situação. É um pecado fortíssimo. Agora, precisamos entender o seguinte: a justiça do homem falha. O homem pode falhar, o homem pode não conseguir superar aquela situação, mas a justiça de Deus é perfeita. As mãos de Deus não erram. A mão do homem treme, né? O homem tem um alvo ali, ele tem, mas a espada de Deus vem certinha, corta a fatia necessária, sem errar. O homem treme, mas Deus, a mão de Deus não treme. A justiça virá sobre aqueles que vivem nesse mundo sem Deus, causando prejuízo, destruição, vivendo uma vida só do oba-oba, vivendo uma vida... nós vemos situações complicadas, e você vê os bailes superlotados, as casas de show ainda superlotadas, e fogem bloqueios, furam bloqueios, fazem o pandemônio a fim de alcançar o prazer da carne. Mas a Bíblia nos aconselha a tomarmos uma posição. E, querido, a conclusão diz assim, ó: no outro tempo, éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos aliançados ao concerto, ou alienados, melhor. Vivíamos alienados ao concerto da promessa. Desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Oh, que coisa gloriosa, irmãos! Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome para sempre. O seu santo nome para sempre. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Portanto, querido, aí está praticamente o resumo dessa lição. Nós precisaríamos pelo menos de uma hora para expressar de fato essa lição na íntegra, mas que Deus ilumine o nosso entendimento e nos esclareça e faça com que a nossa esperança esteja sempre fumegando, tenha sempre azeite na nossa lamparina, e que não só fumegando, mas esteja acesa, né, irmãos? Seja acesa e clareando-nos. Portanto, que nós entendamos que as condições sem Cristo era de derrota, era de perdição. O problema maior que o homem vai enfrentar, querido, não é simplesmente a morte física. Todos haveremos de passarmos pela morte física, diz-nos a palavra, mas ela não é a mais terrível. Todos nós, seres humanos, temos um pouquinho de medo da morte física, né? Eu mesmo sou um. Eu quero esclarecer para os irmãos, eu tenho medo da morte. Eu tenho medo da morte. Por isso que eu estou com Jesus, eu peço a Jesus, ameniza a minha hora da partida. Por misericórdia, porque eu tenho medo da morte. Por isso que eu estou agarrado com a vida. Jesus é a vida. Jesus é a vida. Então, portanto, eu te aconselho a isso. Acenda a sua esperança, busca Jesus. Há uma promessa na Bíblia, e se você começar a ler a Bíblia, você vai ver coisas tão maravilhosas que a nossa mente, se não for o Espírito Santo a nos ajudar, nós somos, assim, nós até duvidamos de determinadas coisas que vemos na Escritura, porque a nossa mente é muito minúscula em relação à mente de Deus. Mas Ele nos escolheu a si mesmo, para que sejamos vencedores sobre o mal e alcancemos o direito da eternidade de gozo. Receba essa palavra, querido, reflita nela e seja mais do que abençoado nessa EBD,
Sexta lição, que é a condição, irmãos, dos gentios sem Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine pela glória do seu nome. Amém.